Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos à Sala do Mestre. Eu sou Everton Boing, mais conhecido como Mestre, e hoje daremos continuidade à nossa série de vídeos em relação ao Fallout. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, pessoal, antes de falarmos sobre os motivos que levaram ao processo, a batalha judicial entre a Interplay e a Bethesda, primeiro nós precisamos entender o que levou a Interplay à queda. Quais foram os motivos que levaram a Interplay a decidir vender a franquia Fallout para a Bethesda e que, por consequência, deram início a toda essa confusão jurídica entre as duas empresas. Conforme dito no primeiro vídeo, a Interplay foi fundada em 1983, sendo que inicialmente ela era apenas uma desenvolvedora, ela apenas desenvolvia jogos, ela não publicava eles, e por conta disso, nessa época ela trabalhou com vários estúdios, fazendo tanto o port dos jogos desses estúdios para outras plataformas, quanto também desenvolvendo jogos desses estúdios. E ali no começo dos anos 90, ela se tornou uma publisher também. Então, além de desenvolver jogos, ela também distribuía, publicava os jogos. E devido a isso, rapidamente ela se tornou um estúdio muito reconhecido, muito famoso, bem consolidado, tanto por ter trabalhado em jogos de sucesso de outros estúdios, como também por conta dos próprios jogos, dos jogos que ela desenvolveu e distribuiu. E dentre esses jogos, nós temos, por exemplo, Baldur's Gate, Descent, que é um jogo de nave em primeira pessoa, que era até bem impressionante para a época. Temos também o Battle Chess, que é um jogo de xadrez totalmente animado, feito todo em computação gráfica, onde as peças se movem no tabuleiro, atacam umas às outras. E claro, além disso, além dessas franquias próprias dela, a Interplay, já nos anos 90, tinha uma série de outras franquias originadas de compras de outros estúdios, sendo que nós temos como exemplo aqui a franquia Earthworm Jim, ou no caso, o famoso Jim Minhoca no Brasil, onde, após comprar o estúdio que fazia o jogo na época, a Interplay deu continuidade na franquia, sendo que ela é responsável pela versão 3D do jogo. Porém, mesmo com tudo isso, mesmo com essa fama, com jogos de sucesso e tudo mais, devido a uma série de decisões erradas que ela tomou ao longo dos anos, e também por conta de uma boa dose de azar que eles tiveram, ali em meados dos anos 90, o estúdio infelizmente começou a passar por problemas financeiros. E problemas financeiros bem pesados, por sinal. E dentre os motivos, dentre essas decisões, essas marés de azar que eles tiveram, nós podemos citar os seguintes motivos como sendo os mais pesados, os que mais contribuíram para a queda da Interplay. Começando a nossa lista aqui, o primeiro motivo que nós podemos citar é a perda da licença do jogo Wasteland. No caso, conforme eu disse anteriormente, no começo da Interplay, lá nos anos 80, ela apenas desenvolvia os jogos, ela não publicava. E por conta disso, ela trabalhava com outros estúdios, dentre eles a EA, e dessa parceria entre as duas empresas nasceu o jogo Wasteland. E esse jogo, de forma bem resumida e bem superficial, é um jogo de estratégia com uma temática pós-apocalíptica e que se passa em um mundo destruído por uma guerra nuclear. E olhando assim esses elementos citados, o jogo é basicamente o Fallout. E realmente é, já que esse jogo serviu de inspiração para a Interplay para criar o Fallout, sendo que muitos consideram que o Wasteland é o pai do Fallout.
E claro, além disso, tem um outro motivo que faz as pessoas considerarem ele o pai do Fallout. Porém, é um tema que nós já comentaremos. Agora, focando no assunto principal dessa questão, lá nos anos 80, quando a Interplay desenvolveu o jogo para a EA, ela não era uma publisher, ela era apenas uma desenvolvedora. Então, em 1988, quando o jogo foi lançado, quem cuidou da parte da venda, da distribuição do jogo, foi a EA. E por conta disso, ela que era a dona dos direitos autorais do jogo. O que, em um primeiro momento, até que não seria um problema, já que existia uma parceria entre as duas empresas. Porém, conforme eu disse no começo do vídeo, nos anos 90 a Interplay virou uma publisher também. E nessa mesma época, ela foi até a EA demonstrando interesse em continuar a franquia Wasteland. Só que, infelizmente, a EA negou. E a princípio, se acredita que a EA negou a licença para a Interplay justamente porque agora a Interplay era um estúdio completo. E isso fazia dela uma concorrente direta à EA. E conhecendo a EA como nós conhecemos, é de se imaginar que provavelmente isso aí é verdade, já que ela fez a mesma coisa com outros estúdios e outros desenvolvedores. Mas, por enquanto, o foco não é esse. Não quero fazer juízo de valores em cima das atitudes da EA. Então, continuando aqui a questão, após a negativa da EA, a Interplay começou o desenvolvimento do Fallout. E é esse o segundo motivo que faz o Wasteland ser o pai do Fallout. Porque já que a Interplay não podia mais continuar o jogo, eles resolveram fazer o próprio. Um jogo do mesmo gênero, com elementos bem similares, enfim. E para nós, jogadores, isso foi muito bom, porque tudo isso, essa negativa do uso da licença, deu origem ao Fallout. Porém, para a Interplay, isso foi uma rasteira, porque, por conta disso, eles precisaram criar um jogo do zero. E criar um jogo do zero é muito demorado, porque você precisa não só criar a gameplay do jogo, gráficos e tudo mais, como você também precisa criar todos os elementos de enredo. Você precisa criar um mundo desse jogo para que ele tenha sentido. Então, começar um jogo do zero exige muita tentativa e erro, muitos testes, e tudo isso demanda tempo e demanda muito dinheiro também. E falando em dinheiro, nós passamos para o segundo motivo da lista, que é justamente o alto custo dos jogos da Interplay. E eu digo isso porque, lá nos anos 90, a Interplay ela usava muita computação gráfica nos seus jogos, o que fazia com que eles fossem extremamente caros. E por que isso? Talvez o pessoal mais novo não saiba, porém, nos anos 90, computação gráfica, além de ser algo extremamente trabalhoso e demorado para fazer, era absurdamente caro, o que fazia os jogos da Interplay serem caros de fazer. Mas claro, outros estúdios também usavam computação gráfica na época. Isso não era algo exclusivo da Interplay. Porém, esses estúdios usavam esse elemento de forma pontual. Uma cutscene, um momento importante. Já a Interplay exagerava. Tanto que, pegando um exemplo aqui, nós temos os Fallouts, onde em qualquer diálogo com NPCs mais importantes, além da tela de diálogo, do menu de diálogo que abria no jogo, também abria uma tela com o rosto do NPC, e esse rosto era totalmente animado. São as Talking Heads, as cabecinhas falantes. Ali, o NPC movia os olhos, fazia expressões faciais, mexia a boca, e tudo isso aí em computação gráfica. Então isso evidencia mais ainda o quão caro os jogos da Interplay eram para ser produzidos. E, só mais um detalhe aqui,
essa questão do custo até não seria um problema se os jogos se pagassem. E no caso da Interplay, em grande parte, os seus jogos se pagavam. Eles vendiam o suficiente para cobrir as despesas de produção e começar a dar lucro. O problema é que várias vezes esse retorno financeiro demorava. Então você imagina, você faz um jogo, gasta muito nele, lança ele leva 2, 3 anos para se pagar, só que nesse meio tempo você precisa fazer mais jogos. Aí você faz o segundo, que também não se paga rápido, faz o terceiro, faz o quarto. Aí, quando o primeiro jogo que você fez finalmente começa a dar lucro, você tem acumulado os gastos de mais 3 jogos para se pagar. Então isso aí vira uma bola de neve. Então a Interplay gastava muito dinheiro com os seus jogos. Mas enfim, continuando aqui a lista de motivos, o próximo que nós temos são decisões administrativas erradas, tomadas de forma errada. No caso, nos anos 90, a Interplay começou a se aventurar em algumas outras áreas e, por conta disso, ela cometeu 3 erros que, na minha opinião, foram basicamente ralos de dinheiro, onde a Interplay simplesmente gastou e não teve retorno algum. E esses 3 erros que eles cometeram são: primeiro, a criação da Interplay Filmes, um estúdio que, a princípio, faria filmes sobre os jogos da Interplay, mas que, na realidade, nunca fez nada. No muito, eles começaram a trabalhar num filme do Fallout, que nunca saiu do papel, então esse estúdio de filmes foi só um ralo de dinheiro. O mesmo vale para o estúdio de jogos de esporte da Interplay, e eles até lançaram alguns jogos de esporte, porém esses jogos não fizeram sucesso algum, não venderam nada, então é a mesma coisa que o estúdio de filme, foi só um ralo de dinheiro, foi só um lugar onde a Interplay jogou muita grana fora. E por último, nós temos a aquisição de outros estúdios. O que, em um primeiro momento, até é algo interessante, porque quando ela comprava outros estúdios, ela também adquiria os jogos desses estúdios, porém, assim como no caso dos jogos, essa compra gerava um gasto, gerava um prejuízo, e esse prejuízo demorava muito tempo para se pagar. E isso foi acumulando, assim como a questão dos jogos. Por isso, ali nos anos 90, a Interplay perdeu muito dinheiro por conta dessas bobeirinhas que ela fez. E falando em bobeira, nós temos mais um motivo agora, que é o fato da Interplay subestimar o mercado de jogos para console. E o que eu quero dizer com isso? Por mais que a Interplay fizesse jogos para console, esse mercado nunca foi o foco principal dela. Ela sempre preferiu trabalhar com jogos para PC. Só que, lembrando da época, nós estamos falando dos anos 90. Nos anos 90, ter um console, seja um PlayStation 1, um Super Nintendo, um Nintendo 64, um Dreamcast. E se pegarmos também o começo dos anos 2000, falando de PlayStation 2, GameCube, Xbox, enfim, nessa época era muito mais fácil ter um console do que ter um PC próprio para jogo. Porque além de computadores serem caros na época, as opções de PC para jogo também eram bem limitadas. Não é igual hoje em dia, que você tem 300 marcas de memória RAM diferente, 300 modelos de placa de vídeo diferente, processador. Não, na época era muito limitado. E quando a Interplay percebeu isso, que o mercado de console era muito maior do que o de PC, ela até tentou entrar nesse mercado, começou a produzir e lançar jogos para console, porém, infelizmente, os seus jogos fizeram pouquíssimo sucesso e, além disso, a Interplay não conseguia manter uma periodicidade nos lançamentos dos seus jogos, fazendo assim com que a sua entrada no mercado de jogos para console
se tornasse mais difícil ainda. Mas enfim, dando sequência à lista de motivos, agora nós entramos em um ponto onde as coisas começam a ficar bem complicadas para a Interplay. E por que eu digo isso? Logo vocês entenderão. Então, continuando a lista de motivos, o próximo que nós temos é a exposição da sua situação financeira publicamente. E isso aconteceu em 1997. Nessa época, a Interplay estava totalmente endividada já, estava sem dinheiro algum para arcar com as suas dívidas, e por conta disso, em uma tentativa de conseguir investidores, ela decidiu se tornar uma empresa pública, uma empresa de capital aberto, uma empresa que vende as suas ações no mercado. E fazendo isso, ela até conseguiu um certo dinheiro, porque por conta do sucesso que o Fallout 1 fez no mesmo ano, e claro, além dos outros jogos que também fizeram um certo sucesso, várias empresas se interessaram nela e começaram a comprar as suas ações, o que deu um fôlego para a Interplay, porém que deixou à mostra a situação precária que ela estava em relação a dinheiro, já que quando uma empresa se torna pública, ela abre o seu capital, ela precisa tornar as suas finanças públicas também. E isso fez com que todo mundo visse que mesmo com os jogos de sucesso, com as várias franquias que ela controlava, dinheiro era um problema muito grande para ela. E já que estamos falando nessa questão das vendas das ações da Interplay, vamos ao próximo motivo que casa diretamente com o anterior. No caso, é a tomada do controle administrativo da Interplay pela Titus Interactive. E assim, conforme eu disse antes, a Interplay abriu a sua empresa à venda de ações. Várias empresas compraram as ações da Interplay, sendo uma delas a empresa francesa Titus Interactive, que em 1999 adquiriu cerca de 12% das ações da Interplay, sendo que nos meses subsequentes ela adquiriu mais ações, fez mais investimentos na Interplay, e em 2001, por conta disso, ela se tornou a acionista majoritária na empresa e, por consequência, ela assumiu o controle da Interplay. O que, em um primeiro momento, até não seria um problema, já que a Titus Interactive, lá nos anos 90, começo dos anos 2000, era um estúdio com uma certa fama, bem consolidado até, tendo um portfólio grande de jogos e até mesmo tendo jogos bem famosos como Prehistoric Man, Lamborghini American Challenge e até mesmo o famigerado Superman 64, que na minha opinião é um dos piores jogos já feitos, porém podemos falar sobre isso em uma outra série de vídeos. Mas, tendo isso em vista, essa Titus Interactive parecia uma empresa sólida. Porém, infelizmente, em 2004, ela declarou falência. E isso deixou a Interplay em uma situação mais complicada do que ela já estava. E para jogar a pá de cal em cima da Interplay, para colocar o último prego no caixão dela, vamos ao último motivo da lista. No caso, a saída de funcionários e o fechamento de suas subdivisões, dos seus estúdios internos. E sobre essa questão do fechamento de subdivisões, nós já comentamos no primeiro vídeo. A Interplay fez isso na tentativa de cortar custos. O problema é que, mesmo cortando esses custos, ainda faltava dinheiro, muito dinheiro. E, por consequência, ela começou a não conseguir arcar nem com os salários dos funcionários. E os funcionários, obviamente, depois de um tempo sem receber, começaram a sair. Começaram a ir para outras empresas, formaram estúdios próprios, enfim. E com isso, a Interplay, além de não ter mais dinheiro, também não tinha mais mão de obra, colocando ela em uma situação
totalmente desfavorável naquele momento. E com tudo isso que eu disse, somando a outros problemas menores que também aconteceram, levaram a Interplay, lá em 2004 ainda, a dar início a um processo de oferta das licenças das suas franquias. Eles começaram a ofertar as licenças para outras empresas. Dentre essas empresas, nós tínhamos a Bethesda, que se mostrou interessada pela franquia Fallout, sendo que eles iniciaram as negociações ali, e dessa negociação entre eles foi firmado o acordo conhecido como ELA, ou um Exclusive License Agreement, algo como acordo de licenciamento exclusivo, onde, através desse acordo, a Bethesda adquiriu o direito de produzir 3 jogos da franquia, dando início assim ao Fallout 3 logo que o acordo foi oficializado em junho de 2004. E explicando um pouco mais sobre esse acordo, como que ele funciona. No ELA, a Interplay cedeu a licença da franquia Fallout para a Bethesda, não podendo mais negociar a franquia com nenhuma outra empresa enquanto o acordo fosse vigente, e também não podendo produzir nada usando a licença, não podendo produzir nada sobre o Fallout, seja um jogo, um filme, enfim, qualquer coisa, mas claro, ainda se mantendo dona da franquia, dona da propriedade intelectual, dos direitos autorais, e também recebendo royalties em cima das vendas dos jogos que seriam produzidos pela Bethesda. Porém, mesmo com essa decisão de ceder as suas franquias para outros estúdios, a Interplay ainda continuou em uma situação financeira bem complicada, sendo que, em 29 de novembro de 2006, ela recebeu uma ordem judicial de declaração de falência involuntária, algo que, quando a gente para analisar, é um negócio absurdo, porque ela estava tão endividada que a justiça determinou que ela encerrasse as atividades. Só que mesmo com isso, ela ainda tentou se manter ativa, até mesmo anunciando um Fallout Online no dia seguinte após o recebimento dessa ordem de falência. E isso foi feito na tentativa de conseguir novos investidores, de conseguir dinheiro para não precisar declarar falência. E nessa tentativa de conseguir mais dinheiro, a Interplay decidiu vender a franquia Fallout para a Bethesda. E essa venda foi feita através de um acordo conhecido como APA, ou no caso, um Asset Purchase Agreement, algo como um acordo de venda de produtos, de bens, enfim. Sendo que esse acordo substituiu o acordo ELA, o acordo firmado anteriormente, fazendo com que agora a Bethesda fosse a dona da franquia Fallout. E através desse acordo, a compra do Fallout foi feita com a Bethesda pagando 5,75 milhões de dólares pela franquia, pagando para a Interplay, e além disso, a Interplay manteve os direitos de venda sobre Fallout 1, 2, Tactics e Brotherhood of Steel até o ano de 2013, fazendo assim com que ela lucrasse com a franquia, mesmo que agora ela pertencesse à Bethesda. Só que, além desse acordo APA, esse acordo de venda, as duas empresas também firmaram um outro acordo no mesmo momento. Esse acordo é o TLA, ou Trademark License Agreement, algo como acordo de licenciamento de marca registrada, que permitiu que a Interplay pudesse produzir o jogo do Fallout Online, o jogo que ela tinha anunciado anteriormente, usando a marca registrada do Fallout, que agora pertencia à Bethesda. E falando um pouco sobre esse TLA, como que ele funciona? Diferente do ELA, que é um acordo de exclusividade, o TLA, nesse sentido, ele é mais flexível, sendo que mesmo que a Bethesda tenha concedido a licença para a Interplay usar a franquia no seu jogo, ela ainda podia negociar a franquia com outros estúdios, sendo que a Bethesda fez isso com a Obsidian
para fazer o Fallout New Vegas, e ela também poderia usar a licença normalmente, sendo que ela fez o Fallout 3 mesmo com esse acordo em vigor. Só que, claro, por mais que por esse lado o TLA seja mais flexível, por outro, ele é um pouco mais complicado, porque ele é um acordo que possui termos. E esses termos são condicionais. Você precisa atender todos esses termos, caso contrário, o acordo é invalidado. E é aqui que as coisas se tornam bem complicadas, já que esse acordo tinha uma lista bem grande de termos. E esses termos são: o jogo produzido pela Interplay deveria ser obrigatoriamente um MMO, o jogo deveria ser totalmente online, sendo acessado e jogado apenas pela internet, não sendo possível jogar offline, algo bem parecido com o Fallout 76. O jogo deveria funcionar, ser jogado apenas como um MMO, não sendo possível jogar como um jogo single player ou com menos de 100 jogadores ativos. O jogo deveria ser mantido online ininterruptamente e pelo menos 1000 jogadores deveriam poder interagir no mundo do jogo. O jogo deveria conter um método de cobrança mensal, uma mensalidade, que permitiria o acesso ao jogo e todos os jogadores deveriam pagar. O jogo não poderia ser jogado através de outras plataformas de jogos online, como por exemplo a Xbox Live da época. O desenvolvimento real do jogo, o desenvolvimento em grande escala, fora da fase de testes, de protótipo, deveria começar em até 24 meses após a assinatura do acordo, sendo que o prazo final era 4 de abril de 2009, já que o acordo foi assinado em 2007. A Interplay deveria segurar 30 milhões de dólares em caixa dentro do mesmo período. O jogo deveria lançar simultaneamente na América do Norte e na Europa em até 4 anos após o início do desenvolvimento, podendo esse prazo ser estendido em mais um ano e, se necessário, podendo negociar prazos maiores no evento de atrasos. O jogo deveria ter pelo menos 10 mil inscritos após o lançamento. No evento do encerramento do acordo TLA, a Interplay se manteria dona do código-fonte do jogo, porém deveria tirar todos os elementos do Fallout do mesmo. O jogo deveria atender aos padrões de qualidade da Bethesda. E, por fim, a Interplay deveria pagar 12% dos lucros do jogo, após descontar todos os custos, obviamente, para a Bethesda pelo uso da sua marca registrada. Então, assim, analisando esses termos inicialmente, tem algumas coisas aqui que realmente são bem complicadas e até mesmo são coisas que fogem do controle da Interplay. Porém, o prazo que a Interplay tinha para fazer o jogo era bem grande, já que eles tinham 2 anos para começar o desenvolvimento, após isso eles tinham mais 4 anos, e esse prazo ainda poderia ser estendido. Então eles tinham, por baixo, uns 7 anos para fazer o jogo. Só que mesmo com esse prazo, a Interplay não conseguiu desenvolver nada, sendo que em fevereiro de 2009 a produção do jogo estava totalmente parada. Na verdade, ela nem tinha começado de fato. E por conta disso, um estúdio chamado Masthead Studios entrou em contato com a Interplay oferecendo ajuda para desenvolver o jogo. E sobre esse estúdio, a Masthead, eu confesso que eu procurei muito sobre ele, só que eu não achei nada de relevante sobre ele lá nessa época onde ele ofereceu ajuda para a Interplay, e mesmo hoje em dia esse estúdio é basicamente inexistente, sendo que ele tem 3 ou 4 jogos lançados e jogos que não fizeram sucesso algum, que são basicamente irrelevantes. Mas, continuando,
após algumas reuniões entre os dois estúdios, no dia 2 de abril de 2009, a Interplay anunciou a parceria com a Masthead, onde eles começariam a fazer o Fallout Online, que na época foi nomeado de Project V13. Porém, 2 dias depois desse anúncio, em 4 de abril, o prazo final para o início do desenvolvimento expirou e, até então, a Interplay não tinha feito nada. Até existia um vídeo de uma demo do Fallout Online, porém, quem produziu isso foi a Masthead. Então a Interplay realmente não tinha feito nada. E devido a isso, a Bethesda começou a tomar as medidas necessárias para impedir que a Interplay começasse o desenvolvimento do jogo, já que o prazo havia expirado e, por consequência, um dos termos do contrato havia sido violado, invalidando e encerrando ele. E por conta disso, em setembro de 2009, a Bethesda processou a Interplay. Processou na intenção de assegurar que realmente o desenvolvimento do jogo seria encerrado. E quando esse processo iniciou, vários questionamentos foram levantados em relação a todos os acordos firmados entre as duas empresas, sendo o primeiro questionamento o seguinte: os acordos de APA e TLA eram válidos? E esse questionamento foi feito por conta de 3 motivos, sendo o primeiro deles, levando em consideração que a Interplay acreditou que os direitos autorais estavam inclusos no acordo TLA e a Bethesda não, houve um consenso no acordo APA? Se sim, isso pode invalidar o TLA. O consenso é um problema quando envolve um contrato escrito, um contrato formal, de acordo com a lei de Delaware? A Bethesda acredita que não. E por fim, se o TLA é inválido, isso significa que o APA também é inválido? Eles fazem parte do mesmo acordo ou são acordos separados? E isso acontece, esse questionamento foi levantado, justamente porque ambos os contratos foram criados e assinados na mesma época, lá quando a Interplay vendeu o Fallout para a Bethesda. Mas, dando continuidade aos questionamentos, o próximo que nós temos aqui é: se o acordo TLA era válido, ele foi revogado corretamente? E esse questionamento foi feito pelos seguintes motivos: a Interplay cumpriu o requisito em relação a assegurar o valor de 30 milhões dentro do prazo? Isso aqui é algo bem complicado de encontrar informações, porque por mais que as contas da Interplay fossem públicas, eu não consegui encontrar nada em relação a eles terem esse dinheiro em caixa, então é difícil responder isso, mas continuando. Do mesmo modo, a Interplay atendeu o requisito de iniciar o desenvolvimento do jogo dentro do prazo? E aqui é um grandíssimo não, porque como nós vimos anteriormente, a Interplay não fez nada dentro dos 2 anos que ela tinha para começar o desenvolvimento do jogo. Dando sequência, a parceria entre Interplay e Masthead era permitida de acordo com os termos do TLA? Tecnicamente, o acordo não falava nada sobre a Interplay não poder pedir ajuda para outros estúdios. Porém, do mesmo modo, não tinha nada no acordo que permitisse. Então, na minha visão, não. Essa parceria não era permitida. E por fim, a Bethesda agiu corretamente ou tentou prevenir, impedir que a Interplay atendesse aos requisitos do acordo. E isso aqui é um negócio muito complicado de se analisar, porque nós temos termos ali que são bem difíceis de serem atendidos, porém não quer dizer que a Bethesda agiu de má fé, tanto que ela deu um prazo bem grande para a Interplay. Então, na minha visão, não, a Bethesda não agiu de má fé. E o último questionamento dessa lista é: se ambos os acordos são inválidos, quem é o dono da franquia? O acordo de licenciamento, o ELA, volta a ter efeito? Quanto a Bethesda deve em royalties para a Interplay
se esse for o caso. E aqui é um problema, porque realmente, se ambos não são mais válidos, o que volta a valer é o primeiro acordo entre as empresas. E desse modo, a venda da franquia é desfeita e a franquia volta a pertencer à Interplay e a Bethesda passa a dever royalties em cima das vendas do Fallout 3, que nessa época já tinha sido lançado e tinha feito muito sucesso. Mas esses questionamentos que eu citei foram basicamente os pontos centrais do processo. E após o início do processo, a Bethesda fez algumas moções na tentativa de impedir judicialmente que a Interplay continuasse a produção do jogo, porém todos esses pedidos foram negados, já que a justiça considerava que, pelo fato do jogo estar apenas em desenvolvimento, ele não gerava nenhum prejuízo para a Bethesda no momento, e, em contrapartida, a Interplay também moveu algumas moções dentro desse processo, sendo que no caso deles, eles pediam a anulação tanto do APA quanto do TLA. Pediam que esses acordos fossem invalidados devido a considerarem vários termos, vários pontos desses acordos muito ambíguos e fazendo assim com que apenas o ELA, firmado anteriormente entre eles, fosse o acordo válido. E após esse primeiro momento do processo, as coisas ficaram bem complicadas, bem enroladas, com várias acusações, vários problemas, até mesmo envolvendo o testemunho de funcionários da Masthead. E como eu não sou advogado, por enquanto eu não adentrarei nessa questão. Futuramente, quem sabe, nós podemos fazer um vídeo falando sobre o processo em si, e aí eu peço ajuda para um amigo que é advogado para a gente tentar entender um pouco melhor. Mas, conforme eu disse no começo do vídeo, o foco era entender os motivos que levaram ao processo. E os motivos nós já entendemos, nós já vimos tudo o que aconteceu, e para finalizar o assunto, vamos ver como que esse processo encerrou. No caso, essa batalha judicial chegou ao fim em 2012, sendo concluído com os seguintes termos: ambas as partes aceitaram encerrar o processo sem a possibilidade de reabrir ele pelos mesmos motivos. No caso, uma parte não poderia processar a outra pelos motivos usados nesse processo. A Bethesda deveria pagar 2 milhões de dólares para a Interplay, e esse valor é referente à revogação do acordo TLA, da liberação da Bethesda para a Interplay fazer o jogo Fallout Online. A Interplay, na época, alegou que não possuía mais o código-fonte dos jogos da franquia feitos por ela, mas, de acordo com a decisão judicial, caso os encontrassem, entregariam para a Bethesda. O TLA seria encerrado, fazendo com que a Interplay desistisse de qualquer tipo de demanda, de exigência sobre a franquia. A Interplay poderia continuar vendendo os jogos antigos do Fallout, os feitos por ela, até 2013, conforme foi negociado no acordo APA, porém ela era proibida de portar os jogos para outras plataformas, fora do PC, e modificar os jogos com exceção de melhorias para garantir que os jogos funcionassem corretamente. E por fim, a produção do Fallout Online deveria ser cancelada e o domínio, a posse desse jogo, devolvido à Bethesda. E dessa forma, o processo entre os dois estúdios foi encerrado em definitivo, colocando assim um fim na disputa referente à propriedade intelectual do Fallout, que agora era incontestavelmente da Bethesda, e também colocando um fim na produção do Fallout Online. E com essas informações, nós finalizamos mais um vídeo da série de vídeos da franquia Fallout. Mas claro, não é porque finalizamos esse assunto agora que futuramente nós não possamos aprofundar ainda mais os pontos que nós vimos aqui. Seja a questão do processo, analisando as etapas, tudo o que aconteceu,
seja a questão do jogo Wasteland, trazendo talvez um gameplay dele para vermos como que esse jogo era e como que ele influenciou o Fallout. Mas por hora é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo, que tenham gostado do assunto e principalmente eu espero que tenham conhecido, aprendido alguma coisa nova sobre a franquia através desse vídeo. Então eu me despeço por aqui, agradeço a paciência e a audiência de todos que me acompanharam em quase 1 hora de vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal principalmente, porque isso me ajuda muito. E por hora é isso, pessoal. Até a próxima e fui!